Bom, começou a gravação. Ótimo. Bom, gente, 9:05. Então, vou iniciar aqui, tá bom? A apresentação. Primeiramente, eu queria desejar a todos um ótimo dia, né? Eu sou o Lucas Pereira, trabalho aqui na LWT Sistemas, no setor de aplicações. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aplicações industriais e inventário digital. Vale lembrar que essas aplicações industriais, hoje a gente vai focar bastante no segmento de manutenção, tá bom? Então, a gente vai conversar aí sobre alguns principais conceitos, como vem sendo utilizada a manufatura aditiva pelos setores de manutenção e quais são os resultados, né? Quais são as possíveis aplicações e os resultados que essas aplicações estão entregando dentro das fábricas que estão utilizando, beleza? É, Deixa eu só passar aqui o slide. Ah, passou demais. Ótimo. Bom, primeiramente, também eu já queria desejar aí boas-vindas a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Eu sei que hoje em dia a agenda de todo mundo está muito corrida, então saber que reservar uma hora para conseguir vir aqui conhecer um pouquinho mais sobre manufatura aditiva, entender um pouquinho sobre como ela é utilizada é de grande valor. Então, eu queria agradecer primeiramente a todos e dar boas-vindas também a todos que estão aqui presentes para a gente conversar sobre aplicações industriais de manufatura aditiva. Antes de iniciar propriamente falando sobre o assunto, né, eu sempre faço uma breve apresentação da LWT. Muitos aqui já conhecem a LWT, mas para quem está conhecendo agora, a LWT hoje é uma empresa que já tem mais de 30 anos de atuação no mercado brasileiro e é uma empresa focada em soluções de engenharia. Né? Atualmente, a gente atua em dois principais segmentos. Dentre eles, a gente atua no segmento de impressão 3D, representando a Stratasys e a Ultimaker. Então, tanto a linha de equipamento industrial como a linha de equipamento desktop. Também atuamos com bastante ênfase na linha de softwares. Então, hoje a gente tem representação da Dassault Systems, da Materialize, da SolidCAM e a recente parceria fechada aí com o pessoal da Sud, com foco um pouco maior em móveis planejados, aplicações um pouco mais específicas, mas a gente também está com parceria com o pessoal, então caso vocês tenham qualquer tipo de necessidade, dúvida relacionada aos produtos dessas marcas, né, podem procurar a gente que a gente vai dar todo o apoio necessário, esclarecimento de dúvidas e soluções. Perfeito? Bom, hoje é mais um episódio da nossa minissérie de webinar. Essa minissérie, ela consiste em apresentações de assuntos específicos relacionados à manufatura aditiva, né? Então a gente dividiu aí entre vários episódios, onde todos esses episódios acontecem toda primeira quinta-feira do mês, tá? Então aqui a gente já está passando aí a programação. Atualmente a gente está no quarto episódio, né? Então seria aí aplicações industriais, peças de manutenção de equipamentos e inventário digital. Para quem não assistiu o último webinar, né? Ele vai estar disponível no site, tá bom? Posteriormente eu vou compartilhar essa apresentação com vocês. Entrando nesse link, você consegue ter acesso a todos os episódios do webinar, tá bom? Provavelmente esse vai demorar ali um intervalo de provavelmente uma semana, 5 dias, para ele ser postado nessa página, mas em breve ele também vai estar lá, tá bom? Alguns pontos que são importantes também sobre esse webinar, ele está sendo gravado, tá bom? A gente tem uma duração estimada aí por volta de 40 minutos. Hoje, como o assunto é um pouco mais extenso, talvez eu estique um pouquinho mais, mas nada que vai passar de uma hora, tá bom? Até as 10 horas a gente já finaliza. É, Todas as perguntas vão ser respondidas no final, né? Caso a gente não tenha tempo de responder alguma pergunta, a gente vai registrar, pegar a pessoa e posteriormente entrar em contato para conseguir fazer um esclarecimento. Talvez se for uma dúvida um pouco mais específica, a gente consegue também marcar uma reunião, entender o projeto. Então a gente vai estar 100% aí à disposição para conseguir não só fazer o esclarecimento geral do assunto para vocês, mas também entregar aí todo o conteúdo e as informações necessárias, beleza? Bom, esse slide eu já falei. E agora, focando no assunto, né? Eu tive a incrível oportunidade de conversar com vocês anteriormente sobre aplicações de prototipagem, né? Os outros webinars foram ministrados pelo Vitor, e hoje eu estou ministrando aqui esse webinar focado em peças de manutenção, né? Soluções para o setor de manutenção. E antes da gente começar propriamente falando de manutenção, eu sempre gosto de contextualizar um pouco o assunto, né? Peças de manutenção ou componentes de processos
essenciais para manter o equipamento em funcionamento. Então, essa é é como se fosse a descrição, né, de quando a gente fala de peças de manutenção. São todas aquelas peças que fazem parte do processo, fazem parte do equipamento e são de extrema importância para conseguir manter o equipamento em funcionamento, né? Tanto levando em consideração um equipamento específico, levando em consideração uma esteira, um processo. Então, hoje, peças de manutenção é como se fosse algo universal aplicado em todos os processos e todas as indústrias que tem ali um processo produtivo que visa, lógico, fazer a produção de algum produto específico. Então, essa nomenclatura é muito legal e esse assunto, ele tem muitas dúvidas, né? Porque a manufatura aditiva, querendo ou não, ela teve uma evolução muito rápida. Então, hoje a gente tem materiais, equipamentos que conseguem sim atender esse setor de manutenção, seja com a substituição direta de peças, seja com planejamento de manutenção, seja com elaboração de estratégias. Então, acho que vai ser um webinar muito legal, que vai agregar bastante aí relacionado a esse assunto. E vocês vão ver que realmente as soluções elas conseguem entregar resultantes muito boas para dentro do processo. Beleza? Hoje, se a gente leva em consideração as dores e as dificuldades que o setor de manutenção tem, a gente foca em cinco principais dificuldades, né? Muitas vezes, esse setor ele recorre à compra de peças. Então, sempre quando a gente recorre à compra de peças ou à terceirização de processo, a gente tem ali um lead time estipulado, né? E caso tenha qualquer ocorrência durante esse período de lead time, a gente pode ter algumas complicações. Então, muitas vezes os setores de manutenção acabam sofrendo com atraso de lead time. Tempo de linha parada é algo muito agravante, porque muitas vezes o problema do processo, né? Poxa, uma peça quebrou. O problema não está na peça que quebrou, porque o preço da peça comparado ao custo de um processo parado, muitas vezes ele chega a ser uma parte muito pequena do custo geral. Então, tempo de linha parada é extremamente crucial e o time de manutenção sempre está buscando deixar a linha um mínimo parado, né? O processo, quando ele está parado, sempre recorre a alguém de manutenção para que seja feita a correção e o processo volte a rodar normalmente. Então, o tempo de linha parada também é um ponto muito agravante, uma dificuldade para o time de manutenção. Custo de peças, né? Então, muitas vezes a gente tem peças que são importadas, peças que são usinadas de alta complexidade, peças que requerem, por conta da sua demanda, um molde de injeção, e muitas vezes esse molde de injeção, o custo dele é diluído no valor das peças, então o time de manutenção também sofre bastante com peças que têm ali um custo significativo para dentro do processo. E aí, lógico, sempre tem alternativas, sempre tem tratativas, né, para buscar trazer a redução de custo para a fabricação dessas peças e a adesão dela dentro do processo. Estoque físico também é uma dor para o time de manutenção, né? Muitas vezes levando em consideração a variedade de produtos e a variedade de processos dentro de uma fábrica, muitas vezes acontece de existir uma necessidade de um estoque físico muito grande, para que eu tenha sempre ali um componente à disposição, para que caso o componente que está em linha quebre, eu tenha a substituição dele direta. E muitas vezes eu não consigo comprar também só uma peça, né? Eu compro ali eu procuro meu fornecedor e ele disponibiliza para mim a compra de um lote mínimo de no mínimo 50, e eu preciso só de uma. Então, muitas vezes, esse excedente de peças que não vão ser utilizadas vão para o estoque e cada vez o estoque vai aumentando e sinônimo de estoque é dinheiro parado, né? Então, alternativas para a gente tentar reduzir ao máximo o estoque físico traz, querendo ou não, para a empresa um capital de giro maior que consegue não só melhorar o espaço físico, mas também projetar o caixa para futuros investimentos. E terceirização de processo também muitas vezes é uma dor de cabeça para o time de manutenção, né? Muitas vezes eu preciso de uma peça, de um recurso que eu não tenho dentro da minha fábrica, recorro a métodos de terceirização, só que aí eu posso esbarrar com dois principais pontos, que seria o lead time e o custo das peças, né? Então, aqui a gente vai mostrar algumas alternativas de como a manufatura aditiva consegue auxiliar nessa parte. Mas antes da gente falar propriamente da manufatura aditiva, eu coloquei aqui dois exemplos, né, de dias a dias de manutenção. Então, muitas vezes uma peça quebra, a peça quebrada, a gente tenha um atraso na entrega ou falta da peça em estoque. Isso faz com que eu tenha o meu processo parado. Com o processo parado, eu preciso realocar a mão de obra, né? Muitas vezes a gente vai levando em consideração uma linha de montagem, eu tenho ali 10, 20 operadores, e eu preciso realocar aqueles operadores para outra operação, porque o processo está parado por falta de uma peça. E também acontece de
poder causar problemas com fornecimento para o cliente final, né? Então, se eu tenho ali um produto que ele sai em uma alta escala e o meu cliente, seja ele o final ou seja uma montadora, enfim, uma empresa que vai utilizar esse componente que a minha empresa produz, eu tenho que garantir o fornecimento dele. Porque se eu paro o meu processo e eu não consigo fazer a produção dele e eu paro o processo do meu cliente, isso causa uma dor de cabeça muito grande e também uma insatisfação, querendo ou não, por parte do cliente. Então, muitas vezes, o dia a dia de manutenção surge esses tipos de situações, como também para a produção de lotes pilotos, né? Então, no começo ali a gente está vendo o bonequinho, que é o responsável pela fabricação do lote piloto. Durante a fabricação do lote piloto, aconteceu a quebra de um componente novo, né? Um componente que, como a gente está falando de um lote piloto, provavelmente a linha ela vai estar ali no processo de tryout. Então, componentes que eu não tenho dentro do meu estoque para fazer a manutenção direta, e isso pode causar também muitos problemas. Dentre eles, perda de parcela do mercado, né? Principalmente quando a gente está no início do projeto, eu tenho que garantir uma quantidade mínima para o meu cliente final. Problemas logísticos, porque muitas vezes sem as peças eu não consigo fazer a entrega, isso acarreta todo um problema na cadeia logística e atraso no projeto. Então a gente pode ver que da primeira imagem ali que tem um bonequinho que ele estava ali programando a produção do lote piloto, na última ele já está cheio de estresse por conta do atraso no projeto. E para buscar alternativas para a gente não sofrer com esse tipo de problema, a gente sempre ressalta a importância da manutenção dentro da fábrica, né? Então, para muitos, a manutenção é o coração da fábrica. Todo o processo, toda a fábrica é de extrema importância a todos os setores, lógico. Sem um deles, o produto final ele não chega na sua contextualização. Mas a manutenção ela é nomeada como coração da fábrica, porque muitas vezes é o setor onde ele fica responsável por manter tudo funcionando, né? Então a gente tem ali muitas vezes uma necessidade de uma velocidade de resposta muito rápida, né, para conseguir deixar o processo com o mínimo de tempo parado. Então muitas vezes esse time precisa pensar em soluções muito rápidas e também precisa ter uma criatividade muito grande, né? Porque eu muitas vezes eu não tenho nenhum componente à disposição e eu tenho que bolar ali alguma solução para que o meu processo não fique parado. E a manufatura aditiva ela vem ajudando bastante nisso, né? Hoje, com a utilização dos equipamentos, a gente consegue utilizar os equipamentos para fazer validação de ferramentais e dispositivos antes da sua criação, né? Então, qual o contexto isso? Poxa, eu vou desenvolver um dispositivo novo. Em vez de eu fazer a fabricação dele final através de um método subtrativo ou de um método um pouco mais robusto, por que eu não faço a fabricação direto através do equipamento, faço através do equipamento de manufatura aditiva, né? Faço todos os testes, valido o dispositivo e posteriormente eu faço a fabricação final dele, para que eu tenha o mínimo de retrabalho possível, porque a gente sabe que dentro de um processo de fabricação, retrabalho nunca é bem-vindo. Então, buscar formas para a gente diminuir a chance dessa ocorrência é muito positivo. Substituição de peças com redução de lead time e custo, né? Então, o primeiro exemplo, eu coloquei as peças de manufatura aditiva como validações, mas eu consigo utilizar as peças também diretamente no meu processo. E muitas vezes a utilização dessas peças pode causar um custo menor do que o atual que eu tenho e também um tempo de resposta melhor do que o atual. Então, a manufatura aditiva ela vem auxiliando bastante em aplicações que precisam ter um desenvolvimento cada vez mais rápido. Digitalização de estoque e fabricação sob demanda também é um ponto muito legal de se observar com a manufatura aditiva. Por quê? Com a manufatura aditiva, eu consigo criar um estoque digital, né, um inventário digital. É um ponto que a gente vai abordar em alguns slides para frente, com mais ênfase, né, mas é algo muito positivo. Porque em vez de eu deixar uma quantidade mínima de peças ali, ou ter que fazer uma compra mínima, eu consigo fazer a fabricação sob demanda com a utilização do meu equipamento. E também redução de tempo de linha parada, né? Se eu consigo fazer a fabricação de peças mais rápidas, consigo ter um estoque mais objetivo, automaticamente o meu processo ele vai ter um tempo de linha parado menor, certo? Dando sequência aqui, quando a gente observa os atributos que a manufatura aditiva consegue entregar, dois deles são principais para a gente conseguir atender todos esses benefícios, né? A principal é liberdade de projeto, liberdade de design para novos projetos, né? Então, muitas vezes eu tenho ali um problema de manutenção com uma peça que tem um design que ela não está me entregando uma funcionalidade que eu preciso. Eu consigo, através da manufatura aditiva, fazer a fabricação de um novo design, realizar testes, e a partir daí eu valido um novo conceito, um novo visual, para corrigir as possíveis falhas dentro do nosso processo.
Um outro ponto também, que é um atributo da manufatura aditiva, principalmente quando a gente leva em consideração a linha de equipamento industrial da Stratasys, é a performance industrial para a garantia de entrega, né? Então, hoje, os equipamentos eles conseguem entregar uma performance muito boa para que eu consiga programar uma impressão dentro do prazo estipulado, eu tenha a peça sem nenhum agravante, para que eu consiga realmente ter o mínimo de tempo de linha parado e fazer o atendimento do meu processo. Quando a gente leva em consideração a fabricação de peças, existem tecnologias que são mais recomendadas, né? Então, hoje, dentro do portfólio da Stratasys, a gente tem duas principais tecnologias que conseguem entregar os melhores resultados. A primeira delas é o FDM, onde a gente tem um portfólio muito extenso de máquinas. As vantagens desses equipamentos são volumes de impressão. Então, hoje eu tenho equipamentos que partem de 254 milímetros nos 3 discos cartesianos até equipamentos que conseguem imprimir peças de 1 metro. Eu consigo também trabalhar com ambiente enclausurado, né? Quando a gente faz um comparativo de equipamentos industriais com equipamentos desktop, esse é um ponto de extrema importância. Por quê? Quando eu estou levando em consideração um ambiente enclausurado, eu consigo trazer uma vantagem muito boa de funcionalidade e precisão dimensional no meu equipamento. Por quê? Vou dar um exemplo aqui com esse mouse, tá bom? Se a gente fosse fazer a impressão desse mouse nesse seguinte posicionamento, poderia imprimir ele deitado, na diagonal, enfim. Mas vamos supor que a minha aplicação exigisse que eu imprimisse ele nesse posicionamento. Levando em consideração um equipamento de bandeja aquecida, o acúmulo de temperatura fica apenas na base. Eu não consigo transportar a temperatura durante o meu processo de fabricação. Então, isso faz com que durante a fabricação, os meus modelos eles não tenham uma adesão entre as camadas tão boa, eu não consigo ter uma precisão dimensional tão boa, e automaticamente o meu produto ele fica com uma fragilidade significativa. Quando a gente está levando em consideração ambientes enclausurados, com fornos combinados da Stratasys, eu consigo garantir a mesma temperatura de deposição, a mesma temperatura de fabricação do início até o final do projeto, né? Então, isso faz com que eu consiga ter um melhor dimensional, isso faz com que eu consiga ter melhores resistências mecânicas e também o atendimento da aplicação de uma forma mais assertiva. Um ponto também muito interessante de se observar da tecnologia de FDM é que é um equipamento com a performance autônoma. O que seria um equipamento com a performance autônoma? É um equipamento onde o usuário ele não precisa ter nenhum conhecimento avançado de manufatura aditiva para fazer a fabricação das suas peças, né? Hoje, o portfólio da Stratasys ele conta com um sistema de material tudo rastreado, onde eu consigo, a partir do momento que eu coloco o material no meu equipamento, o equipamento já faz a leitura do material, se configura de forma automática para fazer o atendimento da fabricação do projeto da melhor forma possível. E, dentre os projetos, eu tenho uma grande variedade de materiais, né? Hoje, a linha de FDM conta com materiais que conseguem entregar uma excelente performance funcional, materiais que são dimensionados para aplicações de alta performance, materiais compósitos com fibra de carbono, e um diferencial também é o suporte solúvel, né? Hoje, todos os equipamentos da Stratasys, eles têm acesso ao suporte solúvel, que faz com que eu tenha uma liberdade de design muito grande durante o meu processo de fabricação. Outra tecnologia muito bem dimensionada para esse tipo de aplicação é a tecnologia da P3, que é um sistema de resina onde o foco dele é fazer o desenvolvimento de modelos funcionais, seja visando peças finais, seja visando peças de manutenção, porque esse equipamento ele conta com um sistema de material bem amplo, né? Hoje a gente conta aí com os principais fabricantes químicos como BASF, Covestro, Loctite, para fazer a fabricação de diversos tipos de materiais. Consigo utilizar elastômeros, materiais com alta resistência mecânica, peças para alta temperaturas, peças com biocompatibilidade, enfim, existe uma gama muito grande de materiais e, além disso, esse equipamento ele não trabalha apenas com os materiais homologados, ele é um equipamento que ele consegue ter acesso a materiais de terceiros do mercado. E o equipamento ele conta com algumas vantagens, dentre elas facilidade de fabricação, né? Então todo o processo tem uma interface muito intuitiva e automatizada para a entrega dos melhores resultados. É um equipamento que ele conta com efeito voxel, né? O que seria isso? Para o projetor, como é um sistema de projeção, se eu projeto uma peça, ou se eu projeto 10 peças, ou a bandeja inteira, o projetor vai ter o mesmo trabalho. Então, o tempo de fabricação de uma peça e o tempo de fabricação de quantas peças couberem no X e no Y vai ser o mesmo. Isso faz com que peças que eu preciso ter uma demanda, uma escala maior, eu consigo dimensionar esse equipamento para ter uma boa produtividade. E é um equipamento que tem um sistema com uma precisão e um nível de detalhamento incrível, né? Um sistema com projeção de 4K, garantindo excelente precisão dimensional e reprodução de detalhes finos, detalhes específicos ali que eu tenho dentro do meu projeto, inclusive texturas. Hoje, se a gente leva em consideração os materiais dessas tecnologias,
Os materiais de FDM, eu consigo contar com soluções como o ABS com 10% de fibra de carbono, o Nylon 12 com 35% de fibra de carbono, e o Antero, que é um material aí de alta performance, que consegue trazer para a gente excelentes propriedades de resistência química e excelentes propriedades de resistência térmica também, além de outros materiais. Né? Quando a gente leva em consideração o portfólio de materiais da P3, eu também consigo trabalhar com a grande gama de resinas. Dentre essas resinas, eu consigo trabalhar com o Loctite 3955, que é um material que ele consegue entregar um nível de HDT acima dos 300 graus. Consigo trabalhar com o Loctite 3172, que é o que está sendo reproduzido aí no vídeo. Vocês podem observar que a gente fez a fabricação de uma marreta e a marreta conseguiu entregar a performance necessária para fazer a quebra de uma pedra. E eu também consigo trabalhar com materiais flexíveis, como o Indy 475 e o Indy 402, que são materiais flexíveis aí dimensionados para a fabricação de componentes finais. Então, muitas vezes o time de manutenção precisa fazer a fabricação de uma vedação personalizada, de uma ventosa que está dando trabalho, e eu consigo fazer a fabricação através desses materiais, principalmente porque são peças totalmente isotrópicas e peças que apresentam o conceito de estanqueidade, certo? Levando em consideração todo esse escopo, eu trouxe aqui alguns estudos de caso que eu vou apresentar para vocês. Né? O primeiro deles é demonstrando um estudo de tração com os nossos materiais. Então, poxa, muitas vezes quando a gente está levando em consideração o time de manutenção, a gente sabe que os processos são muito robustos, né? Principalmente levando em consideração todos os setores industriais que existem. Então, eu tenho lá setores de óleo e gás, bens de consumo, automotivo, setores de papel e celulose, e todos esses, cada um tem uma demanda específica. Mas o legal é que quando a gente observa os materiais que conseguem entregar ótimo nível de tração, a gente percebe que os materiais eles conseguem entregar um bom nível de confiança para o desenvolvimento das peças, né? Porque muito se deve ao início da manufatura aditiva. No começo da manufatura aditiva, ela era uma tecnologia que era totalmente utilizada para a fabricação de protótipos. Mas como eu comentei, hoje ela já evoluiu muito, o suficiente para que eu consiga dimensionar materiais para fazer o atendimento de aplicações funcionais. E aí, aqui um demonstrativo, né, de resistência de 4 diferentes materiais que a gente consegue entregar uma ótima funcionalidade mecânica. Então, o policarbonato ele consegue suportar até 770 quilos de tração, o tem 985 até 1090 quilos de tração, nylon 12 1026 e o nylon 12 com fibra de carbono, sendo aí o material com a maior resistência mecânica do nosso portfólio, 1400 quilos de tração. Perfeito? Então, realmente são peças e materiais que conseguem entregar um ótimo nível de resistência mecânica. E aqui, mostrando a realidade de algumas empresas, eu trouxe aqui o primeiro caso da Rustin, que hoje é uma empresa americana que utiliza bastante a manufatura aditiva para fazer a fabricação de diferentes componentes. Né? Então, eles produzem lá suporte de sensores, fabricação de conectores, fabricação de peças com fibra de carbono para simular vedações, peças com uma funcionalidade mecânica maior, e também eles mesclam os materiais com a fabricação de peças flexíveis. Então, hoje, eles conseguem mesclar a utilização de um nylon com 12% de fibra de carbono, que é um material com uma ótima resistência mecânica, com um TPU 92A, que é um material que tem uma ótima resistência a desgaste, uma ótima resistência à fadiga, com short 92 da tabela A, onde eu projeto a união e depois faço a união dessas peças para testar ali, muitas vezes, diferentes componentes, diferentes performances dentro de uma única aplicação. E o legal é que quando a gente começa a observar os ganhos que a Rustin teve com a utilização da manufatura aditiva, eles conseguiram trazer para o seu time de manutenção uma economia de 50% na compra, substituição de peças por fabricação interna, com a manufatura aditiva, e uma redução de 93% de lead time em relação ao processo convencional. Então, são ganhos que, muitas vezes, eles são expressivos justamente para a gente conseguir justificar a tecnologia de uma forma concreta. Tem também um caso da Daikin, que hoje é uma grande fabricante de sistemas de ar-condicionado, e eles fazem, de uma forma geral, diversos tipos de projetos, desde projetos personalizados a projetos sob demanda. Só que muitas vezes eles recorriam a métodos de manufatura subtrativa. Né? Então, essa aplicação específica é um caso onde a solução original era uma solução usinada, né? Ela é uma peça relativamente grande, então era uma peça muito pesada para a operação, era uma peça que ela não tinha flexibilidade para
tentar ali ter um sistema de encaixe um pouco mais fácil, um pouco mais simples, e com a manufatura aditiva eles conseguiram melhorar todas essas dificuldades, né? Então eles conseguiram projetar um novo design para conseguir fazer um encaixe mais preciso, para conseguir fazer um encaixe mais intuitivo e também melhorar a ergonomia do operador, né? Anteriormente, o operador carregava uma peça muito mais pesada do que a que ele carrega hoje. Principalmente porque com a manufatura aditiva, eu consigo variar o preenchimento interno de uma peça. Isso faz com que eu consiga trazer uma redução de peso, uma economia de material significativa para o desenvolvimento de algumas aplicações. E, lógico, o principal fator aqui é o custo. Anteriormente, eles pagavam cerca de US$ 8.000 por cada uma dessas peças, e agora, com a fabricação através do FDM, eles fazem a fabricação interna por US$ 500. Então, muitas vezes, é aquela ideia que eu tinha comentado no começo, né? Eu tenho ali peças que são compradas, peças que são usinadas, peças que eu recebo diretamente de um fornecedor, e eu posso fazer um estudo para entender como a manufatura aditiva vai me ajudar e quais são os ganhos que ela vai conseguir me oferecer dentro do atendimento dessas aplicações, certo? Saindo agora um pouco do escopo de casos da Stratasy e entrando um pouquinho em casos de envolvimento direto da LWT, né? Esses casos que eu vou apresentar aqui agora para vocês são casos que a gente desenvolveu dentro do nosso processo de consultoria, né? Lá para o final da apresentação eu vou falar também um pouquinho sobre esse processo, mas o time de manutenção também consegue se beneficiar muito da utilização da manufatura aditiva para aplicações de retrofitting, né? Então, muitas vezes eu tenho ali um equipamento que já está obsoleto, que eu não consigo ter acesso àquela peça específica, o fabricante saiu do mercado e eu preciso de uma velocidade de resposta rápida, né? Então, a manufatura aditiva ela consegue trazer essa velocidade de resposta, muitas vezes até trazendo uma redução de custo em relação ao método convencional, né? Esse caso específico, vocês podem observar que a peça original ela tinha um custo de R$ 8.000 e a peça de manufatura aditiva ficou por volta de R$ 1.200. Então, eu consigo sim trazer um saving com um montante de aplicações que ao longo do tempo justifica o projeto e vai trazer ganhos para a empresa de uma forma geral, principalmente para os setores de manutenção. Um caso bem parecido com a demanda de retrofitting, só que para equipamentos que não tem mais disponibilidade no mercado. Esse aqui é um caso bem popular, né, que a gente faz, sempre comenta sobre ele, sempre demonstra ele algumas apresentações. Inclusive no webinar passado, o Vitor comentou um pouco sobre esse caso, e aqui eu vou trazer um pouquinho da experiência que a gente teve com essa aplicação. Nessa aplicação foi uma aplicação que foi atendida também dentro do nosso processo de consultoria. Esse motor, ele fazia o processo de transporte dos polímeros de forma granulada dentro do processo de injeção plástica, né? Então, era um motor que ele trabalhava fazendo o transporte do polímero até o silo. Só que era um motor que ele já estava ali com tempo de vida útil extenso, né? E durante o seu trabalho aconteceu um problema na sua ventoinha. Então, foi uma manutenção que ela não estava programada. E aí, o time de manutenção recorreu ao fabricante para entender como poderia ser feito a substituição dessa peça. Só que era um modelo de motor que ele já estava descontinuado. Então, o fabricante ele não tinha a ventoinha para conseguir ser entregue. A única opção que o fabricante disponibilizava era a compra de um novo motor, com um custo de R$ 15.000 e um prazo de 10 dias para ser entregue. Então, poxa, eu não posso ficar com o meu processo parado todo esse tempo e eu consigo desenvolver algo através da engenharia reversa para fazer a substituição direta dessa ventoinha. E foi o que a gente fez, né? Com o mapeamento através de um scanner dessa ventoinha, a gente fez a fabricação dela através do equipamento de manufatura aditiva, trazendo um save muito significativo, né? Porque a gente deixou de comprar um novo motor por um custo de R$ 15.000 e fez a fabricação de uma peça por um custo de R$ 261, trazendo aí uma vantagem muito boa para o time de manutenção, que conseguiu resultar com um saving próximo de R$ 14.000. Muitas vezes eu também não consigo só apresentar a solução para o time de manutenção fazendo a substituição direta, mas também uma substituição onde eu consigo ter uma melhoria de performance, né? Esse caso aqui é um sistema de refrigeração e lavagem, onde a gente tinha um conjunto de duas polias. Essas polias, elas trabalhavam de forma sincronizada, só que eram polias de aço comum, né? E a polia de aço comum em contato com a água e o componente químico desse processo, ela sofreu uma degradação muito severa. E era uma polia que tinha um custo de R$ 1.500 e um prazo de 10 dias para ser entregue. Essa polia eles tinham estoque, só que o problema era que a troca dela era recorrente por conta do índice de degradação. Então a gente fez um estudo para entender se um polímero conseguia entregar uma performance melhor para essa aplicação. E foi surpreendente porque a gente não só conseguiu trazer um ganho significativo no custo da peça, mas também um ganho significativo na fabricação dela, né? O lead time caiu bastante,
e também a performance dela foi muito melhor, né? Por quê? O ABS, que foi o material dimensionado para essa aplicação, ele tem a resistência química exata para dentro desse processo, para conseguir trazer um índice de corrosão muito menor do que a peça de aço comum. Então, enquanto a peça de aço comum ela tinha um índice de degradação no prazo de 6 meses, essa peça de ABS ela vai ter um prazo de degradação próximo de um ano e meio. Então, isso faz com que eu tenha menos troca de manutenção e menos compra de componentes, trazendo aí, lógico, um ganho muito positivo para dentro da empresa. Um ponto que eu comento sobre esse vídeo é que, como o sistema estava de porta aberta, por isso que ele está numa velocidade reduzida, tá? Mas o sistema funcionando de forma original, ele trabalha numa velocidade maior, isso faz com que o índice de degradação das polias sejam mais severo. Casos também de aplicações envolvendo sensores, né? Muitas vezes a gente tem ali um processo de fabricação onde eu tenho um número muito grande de sensores. E a manufatura aditiva também consegue desenvolver soluções para o time de manutenção para a aplicação desses sensores, né? Então, eu trouxe aqui 3 casos específicos. O primeiro deles era um caso onde o sensor ele tinha um problema de vibração por conta do processo e, periodicamente, ele ficava apresentando um mau contato. E toda hora a gente precisava deslocar alguém da manutenção para ir fazer o reparo, a fixação do sensor. E aí, ao longo do tempo, isso já estava acarretando um tempo de linha parada significativo. Então surgiu a necessidade de desenvolver uma melhoria para esse sensor. Foi desenvolvido um suporte onde a sua fixação foi através do próprio equipamento e fez com que o sensor ele não apresentasse mais um índice de vibração tão alto, causando mau contato ou perca de referência dentro do processo. Então, antes, o meu processo que parava ali, no mínimo 1 ou 2 vezes por semana, agora não vem apresentando um índice de parada tão grande. Muitas vezes também a gente precisa fazer o mapeamento de alguma região, né? Poxa, eu preciso fazer um monitoramento dessa região, mas eu não tenho aqui um suporte para conseguir fazer a fixação desse sensor. E aí, o método convencional seria recorrer a um método subtrativo, de usinagem, CNC, mas com a manufatura aditiva, eu consigo ter uma liberdade de design muito maior do que os métodos convencionais para conseguir desenvolver um suporte de acordo exatamente com a minha aplicação. E é o caso desse segundo sensor aí, que estava em uma região do processo que precisava ser monitorada, mas não tinha pontos de fixação. E aí, com a manufatura aditiva, a gente desenvolveu esse suporte para que o sensor conseguisse fazer o seu trabalho dentro da operação. Esse terceiro sensor também é um caso muito legal, que era um conjunto de sensores onde, para fazer a sua troca, eu não conseguia trocar apenas um único sensor, eu tinha que trocar todo o conjunto. Tendo isso em vista, a gente desenvolveu um suporte para que os sensores conseguissem ser acoplados ali, para que quando um sensor apresentar um problema, eu não preciso mais trocar o conjunto inteiro, e eu consigo fazer a troca muito mais objetiva de um único sensor, fazendo o melhor reaproveitamento aí dos componentes dentro do processo. Esse caso também é muito legal, porque muitas vezes a gente pensa, poxa, mas será que a minha peça ela vai conseguir entregar a performance ideal para o meu sistema de produção? Esse daqui é um componente que ele tinha um custo expressivo dentro do processo de fabricação da Tetra Pak, né? Era uma peça que ela tinha um custo de R$ 2.200 e ela conseguiu ser substituída por um custo muito menor, custo de R$ 285, com material ABS com 10% de fibra de carbono. E vocês podem observar que essa peça é uma peça que ela trabalha ali 24/7 e tem uma necessidade de aplicação bem severa. É uma peça que ela bate 16 mil vezes por dia, 114 mil vezes por semana e 3 milhões de vezes por mês. Para vocês entenderem, esse é um componente que ele bate na ponta do carnudo para fazer a sua corrugação, né? Então, é uma peça que, querendo ou não, ela tem um índice de desgaste severo, só que, para a Tetra Pak, vale mais a pena continuar fazendo a fabricação dos componentes impressos do que fazer a compra de um componente com custo muito maior. A peça ela vai continuar tendo a sua degradação, porém, a sua substituição ela vai ser agora com um custo muito menor, viabilizando aí uma manutenção mais assertiva e com um saving significativo. Casos também de aplicação de empresas que já têm isso implementado dentro dos setores de manutenção. A John Crane é um ótimo exemplo, onde eles utilizam diversas peças, principalmente materiais compostos, né, que é o que a gente está observando aí nessas imagens. Todas essas peças foram produzidas com o nylon com 35% de fibra de carbono, que é um material que ele consegue até entrar em contato com outras peças metálicas. É um material que consegue ter uma performance funcional muito boa. E quais foram os resultados que a John Crane trouxe para dentro do seu processo com a adesão da manufatura aditiva?
uma redução de custo de 50% a 60% com a substituição de compra de peças pela fabricação interna. O lead time, que antes girava em torno de alguns dias, agora gira em torno de algumas horas, e eles conseguiram trazer uma redução de 40% de tempo de linha parada. Por quê? Agora eu consigo deixar todas as peças que eu preciso em uma nuvem. Quando tenho a necessidade, eu coloco para fazer a fabricação no meu equipamento e não preciso mais ficar com um intervalo de tempo muito longo envolvendo compra, usinagem de peças, enfim. Então é algo que é muito positivo para dentro do processo, pois ele reduz drasticamente o tempo de linha parada. E aí, saindo um pouco propriamente das aplicações, entrando num conceito de estoque físico, que hoje é uma preocupação muito grande dentro das empresas, principalmente quando a gente leva em consideração a economia circular, né? Se a gente for parar para pensar em estoque físico, como eu comentei no começo do webinar, ele é sinônimo de dinheiro parado e espaço físico que não está tendo seu aproveitamento. Então, muitas vezes, uma empresa que tem uma grande variedade de produtos, ela precisa ter uma grande variedade de peças a prontidão dentro do seu almoxerifado, dentro do seu processo de fabricação de uma forma geral. Por ter uma quantidade grande de peças, isso faz com que eu tenha a demanda de um espaço físico grande também. Um espaço físico onde eu poderia estar montando uma nova linha de montagem, onde eu conseguiria colocar um equipamento para trazer produção. Então, existe, na maioria das empresas, um incentivo muito grande em tentar, da forma mais assertiva possível, diminuir o estoque dentro das empresas. Principalmente quando a gente leva em consideração também a necessidade da redução de pegada de carbono. Por quê? O espaço físico, quando eu recorro a métodos subtrativos, eu vou lá fazer a fabricação de uma peça, através do processo de usinagem, eu pego um material e desbasto todo o material dele e eu depois não consigo fazer o reaproveitamento desse material. É um material que eu não consigo fazer o aproveitamento de forma direta dentro do meu processo. A manufatura aditiva consegue trazer uma vantagem muito significativa com isso. Por quê? Eu não estou recorrendo ao método subtrativo, eu estou recorrendo ao método aditivo. Então, eu adiciono material de acordo com o modelo que eu estou procurando fabricar, de uma forma assertiva, sem ter desperdício de material, ajudando de uma forma geral aí o meio ambiente. E, lógico, se eu tenho uma fabricação interna, eu não preciso mais me preocupar com trâmites logísticos, né? A minha peça ela não vai mais entrar em um avião para chegar até a mim, ela não vai entrar mais dentro de um sistema de transporte para chegar até a mim. Eu consigo fazer a fabricação dela interna, reduzindo aí a pegada de carbono e trazendo uma economia circular cada vez mais gradativa. E a manufatura aditiva, além da vantagem da redução de custo e da economia circular, ela também consegue trazer o conceito de inventário digital com fabricação sob demanda, né? Então, quando eu tenho um equipamento de nível industrial que vai, dentro do tempo estipulado, me entregar a peça que eu preciso, eu consigo trabalhar com um nível de confiança muito alto nele. Isso faz com que, um exemplo, eu tenho ali um processo que faz a fabricação de um componente. E aí eu tenho uma peça que é crítica. Essa peça quebrou. Eu não preciso mais ter 100 em estoque. Eu tenho uma, faço a substituição e a partir do momento que eu faço a substituição, eu já programo o arquivo que está na nuvem para ser impresso. Então, eu sempre vou ter uma fabricação assertiva, tendo o mínimo de estoque possível, trazendo também um espaço mais enxuto e uma quantidade de peças dentro do processo menor. Isso faz com que eu tenha mais capital de giro e traga o conceito de inventário digital, ou, como muitos dizem, o estoque digital, né, que vai conseguir trazer para dentro da empresa um ganho muito significativo de espaço e dinheiro, né, financeiro. O espaço ele pode ser aproveitado com montagens de outras linhas, com a adesão de outros componentes, a adesão de outros equipamentos, para, de uma forma geral, gerar lucro, gerar peças para dentro da empresa, ou, enfim, gerar o produto final que a empresa tem dentro do seu processo de fabricação. Aqui eu trouxe uma exemplificação, né, desse processo, até para a gente conseguir entender, poxa, onde eu estou ganhando com a manufatura aditiva, qual que é o impacto quando eu levo em consideração o processo de solicitação convencional, né, aqui levando em consideração a compra de peças através de um terceiro, em comparação com o workflow, quando eu tenho um equipamento em casa, né, um equipamento para fazer a fabricação das peças internas. Então, quando eu faço a solicitação, primeiro eu recorro à solicitação, né? Então, poxa, eu preciso dessa peça aqui. Quando eu preciso da peça, eu tenho que entrar dentro do trâmite burocrático para ter ali dentro do meu processo interno a compra desse componente. Pós a oficialização da compra, esse equipamento passa pelo transporte logístico, seja através de um transporte
terrestre ou através de um transporte aéreo. Posteriormente, ele chega até um porto ou vai direto para o cliente, então tem a entrega ao destinatário e eu faço a implementação do meu processo. Então a gente tem ali 3 etapas que eu consigo, de certa forma, excluir quando eu tenho um equipamento dentro da minha empresa, né? Que seria como? Eu tenho a solicitação de uma peça, faço a fabricação dela através do equipamento da Stratasys, pós a impressão, eu já consigo fazer a implementação dentro do meu processo. Então, eu consigo trabalhar com um lead time muito mais assertivo, levando em consideração um processo que ele não pode ficar parado pela perca produtiva que ele entrega para dentro do processo de fabricação da empresa, causando aí diversos problemas, né? Eu posso atrasar toda uma cadeia logística por conta de uma peça que quebrou e deixou o meu processo parado. E aí, hoje, existem já algumas empresas que têm esse conceito muito bem embarcado e utilizam a manufatura aditiva para esse tipo de funcionalidade com um inventário digital. Um exemplo é a própria Maersk, né? Hoje, a Maersk tem em cada um dos seus navios, quando o navio ele vai passar por uma viagem longa, ele tem ali dentro do seu a bordo dele tem um equipamento de impressora 3D. Por quê? Porque com o equipamento de impressora 3D, eu não preciso mais carregar 20 quilos de peça. Eu carrego 20 quilos de material e eu transformo esses 20 quilos de materiais de acordo com o que eu preciso dentro do meu processo. Porque, imagina, se a gente estiver levando em consideração, principalmente o setor de óleo e gás, né, onde a gente tem lá as estações que ficam embarcadas, eu preciso levar cada modelo de parafuso. Quantos possíveis modelos de parafuso tem dentro de uma plataforma embarcada? Quantos possíveis componentes tem dentro de uma plataforma embarcada? Caso eu não tenha esse componente, o componente vai chegar para mim como? Só de helicóptero, transporte aéreo, porque eu vou estar no meio do mar. Então, tendo um equipamento dentro do sistema de fabricação de difícil acesso, né, um sistema de transporte de difícil acesso, eu consigo ter a performance ideal para fazer a fabricação dos componentes que eu preciso. Porque muitas vezes a gente tem uma quebra ali que não estava programada, né? Às vezes quebrou um componente por um erro ou por um desgaste que não estava programado e eu preciso fazer a substituição dele de uma forma assertiva e objetiva. E a manufatura aditiva auxilia muito nisso. Esse é o caso da Maersk, que foi desenvolvimento próprio da Stratasys, e tem também um caso de desenvolvimento próprio da LWT, que é o caso da Suzano, né? Esse caso, em breve, já vou dar um spoiler aí para vocês, em breve vai sair um estudo de caso focado nele, né, mostrando toda a história, como a manufatura aditiva ajudou dentro do processo de fabricação da Suzano e quais foram os ganhos que a Suzano conseguiu trazer. Então, dentro dos próximos dias, fiquem ligados no canal da LWT, que a gente vai disponibilizar o estudo de caso completo para vocês, tá bom? Caso vocês já queiram se antecipar e conhecer um pouquinho do processo da Suzano, como a manufatura aditiva vem auxiliando, eu deixei aí para vocês o link do caso, né, de uma palestra que o Luiz Gustavo, hoje o responsável por todo o processo de manutenção da Suzano, comentou um pouquinho sobre como a manufatura aditiva vem ajudando a fabricação de peças internamente. Por quê? Eles conseguem trazer diversos ganhos, dentre eles, sistemas complexos de componentes de sistemas de funcionamento bem específicos, eles conseguem fazer toda a simulação através de um componente impresso. Né? Então, poxa, uma máquina gigante, eu reduzo a escala dela, faço a fabricação dela e consigo ali ver se a fixação, se os dutos, se os caminhos do equipamento estão todos corretos ou se tem alguma falha no projeto. Porque se eu faço a fabricação final e tem uma falha no projeto, eu preciso fazer a correção. E muitas vezes essa correção é muito cara e é uma correção que ela não estava prevista. Então, ter a simulação para diminuir a chance de falha é um ponto muito importante. Lógico, redução de custo e redução de tempo, né, são ganhos aí significativos, porque eles substituíram compra de componentes e usinagem de determinados componentes para a fabricação direta através da impressão 3D. E maior disponibilidade de máquinas dedicadas. Hoje, a Suzano tem um parque gigantesco de equipamentos, seja equipamentos de manufatura aditiva, seja equipamentos de manufatura subtrativa. E aí, muitas vezes eu tenho uma aplicação que anteriormente eu desenvolvia através do processo de usinagem, mas agora eu tenho uma impressora 3D que consegue entregar a mesma performance para mim. Então, eu vou deixar o equipamento de usinagem focado para aquelas aplicações onde eu realmente só consigo desenvolver através de usinagem e utilizo a impressora 3D para aplicações onde eu consigo fazer o desenvolvimento e o atendimento com polímero. Então, é um ganho muito expressivo, porque você não só melhora a entrega dos componentes, mas também melhora a utilização dos seus equipamentos, a utilização da mão de obra de uma forma geral dentro do processo de fabricação. E, como tudo não são flores, a gente também sempre precisa fazer um ótimo dimensionamento de uma aplicação, né? Principalmente quando a gente está levando em consideração o time de manutenção.
Porque o time de manutenção, lógico, ninguém quer colocar uma peça dentro do processo e a peça apresentar uma falha, né? Porque, querendo ou não, eu estou trazendo uma alternativa. E essa alternativa, a gente sempre busca trazer o resultado positivo. Então, tem alguns pontos que a gente sempre precisa levar em consideração, que são pontos como design do modelo e estudo de ambiente. O que eu quero dizer com design? Nessa imagem aí vocês estão observando dois diferentes cubos, né? Eu tenho um cubo ali totalmente sólido, sem nenhuma geometria complexa, e eu tenho um cubo no formato de giroide. Onde está o ganho aqui? Se eu pegar e levar em consideração o cubo sem nenhum detalhe, com a manufatura aditiva, eu nunca vou conseguir ser mais viável do que um processo subtrativo para a fabricação dessa peça. Por quê? Eu tenho ali um tarugo de material, faceto 6 lados e está entregue o cubo. Com a manufatura aditiva, como que eu vou fazer a fabricação dessa peça? Levando em consideração o FDM, eu vou pegar, fazer a parede da peça e depois vir preenchimento interno. Fiz uma camada, segunda camada, parede, preenchimento interno. Então eu nunca vou conseguir ser mais rápido e mais efetivo. A minha peça provavelmente vai ficar até mais cara do que o processo de usinagem. Porém, se eu estiver levando em consideração o giroide já é uma geometria que eu só consigo fabricar através da manufatura aditiva. Outros métodos subtrativos, eu não consigo chegar nesse nível de precisão, nesse nível de design. Então, quando a gente estiver fazendo o dimensionamento de uma aplicação, é muito importante também a gente observar o design, porque muitas aplicações, elas vêm direto do processo convencional, que é o processo subtrativo. E para eu conseguir explorar o máximo que a manufatura aditiva consegue me trazer, eu consigo otimizar o design para ter um menor consumo de material, para ter a localização de materiais em pontos estratégicos, para conseguir trazer uma melhor resistência mecânica, porque o equipamento ele tem uma liberdade geométrica muito grande, né? Não tem limitação geométrica para um equipamento de impressora 3D. Então, isso faz com que a gente tenha um ganho representativo para personalização e elaboração de melhorias dentro do processo. E essas melhorias, lógico, elas precisam ser muito bem dimensionadas com estudo de ambiente. Então, o que seria o estudo de ambiente? Eu estudar aonde eu vou colocar a minha peça. Então, eu tenho que saber qual vai ser a temperatura do meu processo, eu tenho que saber qual vai ser o desempenho mecânico, se vai ser uma peça que vai sofrer tração, compressão, se é uma peça que vai sofrer impacto. Então, eu tenho que entender o estilo de desempenho mecânico que ela precisa apresentar para eu conseguir fazer um bom dimensionamento das peças. Componentes químicos, muitas vezes eu estou ali com uma peça que ela vai ter contato com um componente químico, isso faz existir a necessidade de mencionar um material com proteção química e também ambiente de exposição, né? Muitas vezes eu vou colocar uma peça ali dentro de uma máquina, mas em casa eu vou colocar a peça em um ambiente externo. Então, para cada situação, tem um material recomendado, por isso é muito importante a gente sempre entender quais são os principais parâmetros, qual é as principais características do atendimento da aplicação para conseguir fazer um ótimo dimensionamento dos materiais, beleza? E aqui mostrando um pouquinho da liberdade de design que a tecnologia consegue entregar, né? Esse assunto é um assunto para o próximo episódio, né? Onde a gente vai falar com mais ênfase sobre otimização de design, o- é, o- otim- otimização topológica e Design for Additive Manufacturing, que seria o DFAM, onde aplicado a gente consegue trazer um ótimo estudo de resistência. Esse caso foi um caso em desenvolvimento próprio da LWT, em parceria com a Dassault Systems, com as soluções de software, onde a solução de software ela consegue fazer uma análise completa do modelo, fazer o dimensionamento de como esse modelo vai conseguir trazer uma maior resistência mecânica e depois, levando em consideração toda a liberdade de design que a tecnologia consegue entregar, eu faço a otimização de todo esse material. Eu não preciso deixar um design muito enxuto. Eu consigo trabalhar todo o design para conseguir fazer a fabricação de uma forma muito assertiva. Então, eu só trouxe esse caso porque ele foi um caso de manutenção. A peça, que a versão original, era uma peça que ela sofria quebra recorrente. Com o estudo e o desenvolvimento dessa solução, a gente conseguiu trazer uma performance mecânica maior para essa peça e a peça ainda teve um custo e um tempo menor de fabricação, trazendo aí ganhos para o processo de uma forma geral. Certo? Então, levando em consideração todos esses aspectos, quais são os ganhos, os benefícios que um bom gerenciamento de manutenção pode entregar? Então, a gente consegue trazer aí redução de estoque para peças de reposição, eu consigo reduzir muito o custo de montagem, porque muitas vezes eu tenho ali uma peça que eu preciso cortar em diferentes componentes, depois soldar e depois dobrar ainda em uma prensa. E com a manufatura aditiva, eu consigo unir todos esses componentes, trabalhar no design e fazer a fabricação do projeto por completo, sem precisar de várias etapas de projeto, várias etapas de montagem. Consigo substituir peças descontinuadas, né? Muitas vezes uma peça ela já não está mais disponível no mercado e através da engenharia reversa eu consigo escanear o modelo e fazer a fabricação.
Consigo ter um ótimo nível de detalhamento, um ótimo nível de precisão, né, que muitas vezes é uma preocupação para o time de manutenção. Todas as peças elas têm performance para posteriormente passar por um processo subtrativo, então a peça ela pode receber usinagem, ela pode passar por um tratamento térmico, ela pode passar por um tratamento de acabamento para entregar uma melhor performance, economia de tempo, material, alto nível de personalização e facilidade no armazenamento e mobilidade de produção. Então, eu não preciso mais ter um estoque físico. Eu deixo na quantidade mínima, deixo os arquivos em nuvem, conforme surge necessidade, eu faço a fabricação dos componentes. E aonde vale a pena a gente trabalhar nesse tipo de aplicações? Peças que são originalmente em polímeros, eu consigo fazer a substituição direta, né? Então, muitas vezes a gente tem ali um componente que é usinado em polímero. Consigo fazer a fabricação direta através de um polímero da Stratasys. Consigo também fazer o dimensionamento para peças que são em metal, né? Então, poxa, eu tenho ali um componente em metal, só que por que essa peça é em metal? Ah, porque ela sempre foi assim. Então, a gente consegue trabalhar com dimensionamento de um polímero para atender a aplicação. Porque muitas vezes a peça está superdimensionada, né? A peça não precisa ser de metal. Muitas vezes é uma peça que ela nem sofre tanto esforço mecânico, mas tem um material muito robusto. Por que não substituir por um material mais assertivo para ter uma redução de custo? Peças que necessitam ser compradas em grandes lotes, eu consigo fazer a fabricação específica, e peças que são importadas, levando em consideração grande custo e tempo de entrega, certo? Bom, sobre os pontos de manutenção, eram esses que eu ia trazer para a gente, né, para a gente conversar, explorar como vem sendo utilizado e quais são os ganhos. A gente tem também um projeto de consultoria, que é o projeto onde, para as empresas que estão buscando começar com manufatura aditiva e não sabem exatamente quais são as aplicações que fazem sentido, quais são as aplicações que vão entregar os melhores resultados, hoje a LWT Sistemas consegue fazer um mapeamento completo do seu processo para entender quais são as melhores oportunidades de aplicação e quais são os ganhos que essas oportunidades vão conseguir trazer para dentro do seu escopo de fabricação e a manutenção assertiva. Um ponto também que é de extrema importância, que hoje a LWT Sistemas é referência de forma nacional com a prestação de suporte, né? Então, se eu for ter uma máquina para prestar aplicações de manutenção, eu preciso ter também um suporte de manutenção muito bom, para que o meu equipamento não fique parado. Então, hoje a LWT Sistemas ela conta com dois times de suporte. O suporte do time técnico, que cuida propriamente do hardware, é o time que vai a campo fazer a manutenção no equipamento de forma preventiva e corretiva, e tem um time de aplicações, que no caso meu setor é responsável, onde a gente dá todo o apoio para o cliente sobre como fazer uma melhor impressão, como fazer o dimensionamento de um melhor material e como fazer também a escolha das melhores ferramentas dos softwares. Beleza? Eu vou deixar esse slide aqui aberto para vocês, tá bom? Esse slide contém o meu contato. Então, caso os espectadores tenham alguma dúvida, caso os espectadores tenham aí algum projeto, poxa, Lucas, tem essa peça aqui, cara, que eu pago muito caro, é um material importado, ela demora 45 dias para chegar, eu queria estudar a fabricação dela através da manufatura aditiva. Hoje a gente consegue fazer todo o dimensionamento, todo o estudo de caso com as tecnologias da Stratasys para mostrar quais são as vantagens que a gente consegue entregar. Então, possíveis materiais, possíveis tecnologias, são aí pontos que a gente sempre avalia para fazer o atendimento da aplicação de uma forma cada vez mais assertiva, beleza? Então tá aí o contato com o QR Code, caso vocês queiram escanear, dá um toque lá no WhatsApp, eu sou uma pessoa totalmente acessível para conseguir conversar e também tratar sobre a aplicação. Se quiser mandar diretamente também no meu e-mail, eu vou estar à disposição para conseguir dar todo o auxílio para vocês, beleza? E agora, nesse momento, eu acabei estourando um pouquinho o tempo, né? A gente está programado aí até as 10 horas, mas eu vou ficar até as 10 horas disponível aí para dúvidas e perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta e alguma dúvida e quiser já compartilhar conosco, eu vou estar à disposição aqui, tá bom? Vou dar uma olhada aqui no chat. Bom dia a todos. Bom dia. Falando em flexível, por favor, para fazer a peça com a função de batente, qual o filamento recomendado? Ótimo. Hoje, se a gente levar em consideração os polímeros da Stratasys, um polímero que consegue entregar uma ótima performance para aplicações de batentes é o TPU 92A. Ele é um elastômero com short 92 da tabela A. Então, ele é um material da tecnologia de FDM, ele tem um nível de short, querendo ou não, se a gente estiver levando em consideração peças que têm uma quantidade de massa ali significativa, a peça ela fica semi-flexível, porque a peça ela fica mais rígida do que flexível, mas se eu estiver levando em consideração peças com espessura de paredes pequenas, aí a peça ela já consegue ter um comportamento flexível muito interessante. Mas o material mais recomendado seria realmente o TPU 92A, porque ele tem uma resistência muito grande à abrasão e também ele é um material que tem um pequeno coeficiente de desgaste.
Então, ele serve propriamente realmente para aplicações de batentes, esquineiros, peças que precisam realmente estar em contato severo ali, vai sofrer abrasão e eu preciso entregar uma performance não tão rígida, mas um pouco flexível para muitas vezes comportar um componente de maior peso, um componente mais sensível, tá? O único ponto que a gente precisa observar é se esse batente, ele também vai ter o fator de temperatura, tá? Porque aí, de acordo com a temperatura, a gente precisa consultar o datasheet para entender qual que é a resistência, qual que é a temperatura que a aplicação vai ser dimensionada e se o material ele vai conseguir suportar esse processo com a temperatura que ele tem ali no seu HDT, beleza? Dando andamento aqui nas perguntas, respondida a pergunta do Marcial. Se você tiver qualquer outra dúvida, Marcial, eu vou estar à disposição, tá bom, meu cara? Se quiser também mandar aí no chat. Todo mundo que está aqui presente, se quiser fazer as perguntas, eu vou ficar ainda à disposição até por volta das 9h05, 9h10. Eu vou estar aqui com vocês, beleza? Eu que agradeço, Marcial. Se você tiver interesse em estudar aí essa aplicação de batente, cara, só compartilhar o arquivo com a gente, tá bom? Que eu consigo fazer todo o dimensionamento para você e mostrar como a gente consegue atender esse tipo de projeto, tá bom? Se for um projeto confidencial também, sem nenhum tipo de problema. Hoje a LWT é uma empresa muito séria, trabalha com NDA assinado, então só encaminhar para a gente o NDA, a gente faz a assinatura e faz o estudo do seu projeto sem problema nenhum, beleza? Sidemir, muito obrigado pelo feedback. Rubens, muito obrigado pelo feedback. E é isso, gente. Acho que não terão mais dúvidas, mas caso tenha dúvidas, eu estarei à disposição. Obrigado pelo feedback, Marcos. Bom, vou já colocar na tela final aqui da apresentação, né, com um agradecimento. E também, para o pessoal que em breve vai sair aí da apresentação, eu queria, antes de tudo, agradecer muito pela presença de todos aqui. É muito importante cada vez mais pessoas envolvidas, engajadas com o conhecimento e, querendo ou não, descobrimento da manufatura aditiva, porque é uma tecnologia que promete muito, né? Pelos próximos anos aí, existem vários desenvolvimentos de materiais, vários desenvolvimentos de equipamentos que vão auxiliar de uma forma muito progressiva a indústria de forma geral. Então, é sempre muito importante e é uma satisfação imensa estar aqui falando com vocês sobre esse assunto que eu gosto tanto. E, lógico, vai ser uma satisfação imensa também poder atender o projeto de vocês. Então, volto a reforçar. Se vocês tiverem qualquer projeto, qualquer dúvida, necessidade, a gente aqui da LWT Sistemas vai estar à disposição para fazer o processo mais consultivo possível para o atendimento das suas aplicações com os equipamentos industriais da Stratasys. Beleza? Agradeço a todos aí pelo feedback da apresentação. Suzana está presente. Fala, Sandra, tudo bom, meu cara? Obrigado aí pela presença. Vou esperar mais uns minutinhos. Bom, legal, gente. Como até o momento ainda não surgiram nenhumas dúvidas, eu vou considerar que não tem mais dúvidas, né? E, como eu comentei, tem aí o meu contato à disposição, tanto através do e-mail como através do WhatsApp também. Essa apresentação vai ser compartilhada com vocês, tá bom? Então, fiquem tranquilos relacionado ao material. Vou estar compartilhando com vocês. E nesse compartilhamento, vocês vão ter acesso diretamente ao meu e-mail. Então, se vocês quiserem responder o e-mail com algum projeto específico para fazer o estudo, o dimensionamento, eu vou estar totalmente à disposição, tá bom? Desejo a todos um ótimo dia e vejo vocês no próximo webinar, ok? Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Até mais.